Olá, caros alunos, continuando a disciplina Engenharia da Qualidade, vamos trabalhar hoje a parte de fundamentos do controle estatístico de processos, conhecido também como CEP. Então, o controle estatístico do processo, CEP, visa estar explanando as causas da variabilidade do processo produtivo, ou seja, a variação entre um item e outro. Que por mais que você tenha tudo automatizado, tudo organizado, todos os funcionários treinados, é natural uma pequena variação entre um item e outro. Às vezes coisas imperceptíveis a olho nu, mas que algum maquinário consegue estar vendo aquela diferença milimétrica de um ou outro item. Nós também temos o objetivo de explanar a ferramenta de gráfico de controle. No caso, vamos estar vendo basicamente o gráfico das médias da amplitude para as variáveis e o gráfico C, P e PN para os atributos. Também tem o objetivo do CEP determinar os estimadores do desvio padrão dos processos produtivos, ou seja, aquela variação que eu havia comentado. Então, as unidades produzidas em uma linha de produção são todas iguais? O que é que vocês acham? Todas as camisas tamanho P produzidas lá na fábrica vão sair exatamente do mesmo tamanho? Não. Se você colocar uma em cima da outra, você vai ver, como eu falei, às vezes uma diferença centímetro, às vezes uma diferença no milímetro. Uma ou outra imperfeição numa costura, que mesmo sendo feito por máquina, vai ter uma pequena diferença de uma para outra. Então, pensando um pouco a respeito, já fica essa resposta para vocês. Observe uma amostra composta aqui de 100 sacos de leite de volume nominal de 1000 ml, ou seja, 1 litro. Na hora que você pega essa coleta de dados, vocês observam que tem alguns itens com 998.8, 997.2, 1006,6 e assim por diante. Ou seja, como falei, é aquela coisa no ml, na fração da unidade que você está medindo. Seja, no caso, um espaço de centímetro, milímetro, ou no caso aqui ml, litro. Ou seja, então, é uma fração ali no percentual de 1%, às vezes ou menos, que você vai ter uma diferença de um item para o outro. Então, pegando aquele conjunto de dados, fazendo o histograma deles, a gente vê a maioria dos itens está aqui. Nosso ápice da nossa curva de sino está ali do valor que a gente tem em mente, que é o 1000 ml, 1 litro. Mas eu vou ter um outro elemento com um desvio padrão, 2 desvios padrão ou 3 desvios padrão para a esquerda ou para a direita. Dando assim o que a gente tem a nossa variabilidade do processo. Se for neste sentido, o processo está sob controle, é algo aceitável. Se já for, no caso, tendendo muito para um lado ou para o outro, ou no caso, estando com uma amplitude muito diferenciada, ou seja, muitos itens para cá, ou seja, não está com uma curva, não tem um ápice. Então, assim o processo estaria fora de controle. Então, aqui no caso, como a gente viu, a média 999.8, ou seja, quase os 1000, e o desvio padrão de 4,32, ou seja, para a esquerda ou para a direita, de um modo geral. Então, observe agora uma nova amostra, ou seja, depois que a gente fez uma análise, pegamos uma nova amostra, coletamos os dados, plotamos e geramos o gráfico. Notem aí que essa daí já não está sob controle. Nosso índice está acima lá do 1000, ou seja, está 1004,9. Nosso desvio padrão já está praticamente que no dobro do valor do anterior. Então, esse processo aqui não está controlado. A gente vê que a amplitude está muito alta e o desvio padrão está acima do que a gente teria como aceitável. Então, assim, o processo produtivo sempre se apresenta estável? Não, sabemos que não, que sempre vai ter alguma outra coisa que vai gerar algum problema. Ali no caso do invaso do leite, pode ser algum entupimento de válvula, alguma peça está desregulada na hora do invase ou na hora do
do lacre, né, dos sacos, né? Então isso que tem que ser investigado. É daí que tem o controle estatístico do processo. Para sempre que a gente identificar que algo está ruim, né, a gente fazer uma intervenção. E no caso, sempre que a gente observa que tem essa tendência, que ela é cíclica, né, ou seja, rotineiramente está ocorrendo a cada 5 horas, 6 horas de produção, então a gente já coloca no nosso procedimento operacional padrão de manutenção, a cada 4 horas, por exemplo, fazer essa limpeza, ou fazer esse ajuste, essa regulagem. Tá? Mas isso só é proveniente a partir do que o estudo é feito rotineiramente. Então, em um processo estável, ou seja, um processo apresentando apenas variabilidade natural, o que é que a gente tem? Todas as nossas curvas de sino, né, estão aqui com seu ápice naquela linha média, né, do valor alvo. Então, o processo está controlado. Eu medi uma vez, né, na primeira hora de produção, na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, e todos estão aqui. Tem uma outra variabilidade pequena, que são as caudas, né, aqui do nosso gráfico, mas está dentro do natural. Então aí está tudo ok no processo. O processo está sob controle. Observe então agora um processo instável, ou seja, quando nele tem causas aleatórias de variabilidade, causas especiais, né, estão presentes, aquelas que a gente poderia estar eliminando. Então aqui o valor-alvo é esse, a primeira hora tudo ok, nas horas seguintes já não está ok. Aqui, como a gente observa que o gráfico ele mantém uma média, né, e as caudas são pequenas, a gente pode observar às vezes que é uma questão de regulagem de máquina. A gente mantém um valor médio, que é o que se espera, ele só não está no eixo, né, adequado, ele deveria ser deslocado para cá, tá? Para aqui, para a linha azul. Então é algo tranquilo de a gente estar depois ajustando. Mas o processo está fora de controle, que não está no alvo que a gente quer. Um outro ali com causas especiais, eu tenho que ver o que? A média do processo. É algo aí que eu posso estar regulando. Pode também ter uma alta, né, variabilidade. Ou seja, essa cauda aqui já não está num ponto maior. A cauda, no caso, perdão, aqui, elas já estão muito amplas. Então também não é adequado, não está com uma média. O adequado é isso aqui, ou seja, praticamente mínimo, né, as caudas. Então aqui no momento ainda está fora de controle. Como a gente pode monitorar o processo produtivo? Praticamente através de medições. Vai ter nossa ficha, né, de controle, nosso checklist. A gente vai fazer coletas de amostras, de preferência a cada hora ou a cada meia hora de produção, para ter mapeamento do processo ao longo do dia. A principal ferramenta então utilizada são os chamados gráficos de controle, onde a gente tem aqui, né, um exemplo. Tudo que está dentro desses limites, dessas linhas vermelhas, né, o limite inferior de controle e o limite superior de controle, tudo que está aqui dentro, os pontos em azul, então quer dizer que o processo está controlado. Se tem pontos fora desses limites, ou seja, ponto aqui está em vermelho, o processo está fora de controle. No caso, pode ser só uma amostra, de repente entrou aqui um pico de energia da CELP e desregulou a máquina. Então eu posso até eliminar essa amostra e não tem problema. Não, bem aqui é o funcionário que não está lá treinado, então tem que estar ajustando. Não, é alguma outra coisa que eu ainda não sei o que é. Então eu diria que o processo, ao longo desse dia, né, ele está fora de controle porque ele teve, né, 5 pontos fora dos meus limites aceitáveis. Aí eu tenho que investigar esses pontos e com isso depois propor formas de resolver para que eles não ocorram mais. Aí como é que a gente faz esse monitoramento? Tem alguma etapa? Existe sim. Como eu falei, é planejar o que é que você tem que medir, o que é pertinente para o cliente. No caso, no saco de 1 litro de leite, você ter 1 litro de leite, pelo menos. Tá? Então, esse volume, né, é o que eu tenho que estar controlando. Se fosse a acidez do leite, então também nível de acidez, nível de gordura, etc. Então, quais são os característicos que eu quero analisar? O que é pertinente a nível de controle de qualidade para a legislação, né, a qual a gente está submetido, e a nível de exigência do cliente. Então, esses são os parâmetros principais que eu devo estar procurando uma forma de ver um controle estatístico. Então, primeiramente, conheça, estabilize e ajuste o seu processo. Aqui eu já vi que ele está com algo errado, aí eu vou analisar ponto a ponto
para ver onde é que está tendo esses problemas, o que está sendo gerado com o que está sendo o item, né, a causa geradora do problema, para tentar eliminar. Como eu falei anteriormente, é entupimento, então a cada tantas horas, vê, por exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Opa, deu um pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 picos. Então estou vendo que está tendo alguma ciclicidade, né? De tanto e tantas horas de produção, tantas amostras, está tendo ali algum problema. Aí vê de repente, como comentei, regulagem de máquina, né, limpeza de máquina, que pode estar sendo isso que está ocasionando algum entupimento ou algum aumento de vazão, né, e está dando essa desregulagem nos meus pacotes de leite. Tentem visualizar, tá? Então cada caso, né, um caso, mas aí isso daí é tipo uma pista para vocês verem o que tem que melhorar. Então o processo se apresenta instável ao longo do tempo. Então aqui, por exemplo, já é uma situação mais crítica, né? Ou seja, tu tem 2 picos, cauda grande, tem um pico para cá e a cauda, a amplitude está muito alta para um lado ou para o outro, né? E assim vai indo. Então aqui o processo está totalmente, né, descontrolado. Aí é isso que você tenta ajeitar. Implanta o programa 5S na empresa, treina a equipe, né? Padroniza o maquinário, padroniza as atividades de produção. Aí a partir que você regula, os teus números devem ser mais equilibrados. E a partir disso, né, você consegue estar agora com um processo mapeado e conhecido e pode estar vendo agora casos pontuais de problemas para poder estar promovendo ações de melhoria ou até atividades preventivas para o problema não ocorrer. Mas, novamente, isso só ocorre a partir de que o processo já tem um padrão, já tem uma organização e agora você vai fazendo as fotografias diárias de produção, né, o controle estatístico diário de produção, para com isso mapear um ou outro problema e depois implementar ou propor a implementação de soluções. Tá? Mas o que são as causas especiais? Né? Quem melhor pode responder a questão de algum problema? Na hora que você não sabe o que ocorre um problema, a melhor pessoa é o operador, é o teu operário, é o funcionário, o colaborador. Né? Então, é a pessoa que está ali dia a dia com o processo. Ele pode te dizer se aquilo ali é algo que ocorre normalmente ou se é algo, né, que é especial, extraordinário. Normalmente não tem. Então a máquina entupir a cada 7 horas te diz que isso ocorre normalmente. Bora organizar. Não, deu uma desregulagem na máquina ali no sistema, por causa de queda de energia. Então já é algo que não tem como estar resolvendo ali com a nossa concessionária. Então já é uma causa especial, que eu tenho que conviver com isso quando ocorrer, mas eu espero que não seja constante. Tá? Mapeou, conversou com os operadores, já pode planejar algo para resolver, usando, por exemplo, um Ishikawa, um brainstorm. Né? Então, ocorre entupimento ali, dá problema no volume do leite. Por quê? Por causa do líquido, tem impureza, acúmulo de gordura, entupimento do bocal. Então, na parte ali de maquinário, né, são essas causas que tenta eliminar. Na parte ali de matéria-prima chegando, tem que verificar isso, de repente inspecionando a entrada, ou fazendo um pré-tratamento do líquido, retirando essas impurezas antes de entrar para o processo de invase. E aí você vai ajustando, né, com essas outras ferramentas da qualidade. Aquilo que você enxergou com o CEP, depois ponto a ponto que você precisa estudar, você faz uso das outras ferramentas. Causa especial, gordura na tubulação, vai resolver como? Com uma medida corretiva ou preventiva, a limpeza mensal da tubulação. O entupimento do bocal, trocando ele toda semana. A impureza do leite, utilizando filtros, né, acrescentando essa etapa de limpeza de impurezas, né, no teu processo produtivo. Ok? Após as correções, o processo agora pode se apresentar estável. Aí vai medir. Tá? Então, mediu, tudo ok. E continua medindo, né, sempre para poder ter a garantia do teu controle de qualidade, que está tudo sendo atendido de modo correto. Assim, então, você vai ter o teu processo sempre dentro dos teus limites de controle, seja o inferior e o superior. Então, como é que a gente interpreta os gráficos de controle? O mais importante no controle do processo é compreender o estado do processo com exatidão.
Você tem que interpretar o gráfico de controle e tomar prontamente ações apropriadas quando algo suspeito, né, foi encontrado. Como falei, aqueles pontos fora dos limites. Então, tenho 2 pontos, vou lá observar. Então, o processo está fora de controle. Passou dos limites, fora de controle. Não passou dos limites, mas você observa que tem uma tendência. Tá? Então, de repente, se você fizesse mais um turno de produção, né, o processo sairia do controle. Tá? Então, verifica isso. Seja uma tendência para cima ou para baixo. Na hora que você observa essas questões, ou seja, não saiu do controle porque acabou aquelas 8 horas de produção. Aí, no dia seguinte, antes de começar a produção, o pessoal faz aquela limpeza e começa a produzir de novo. Aí nunca tem problema. Mas calhou a gente ter uma demanda maior do que o usual, né? E para a gente tentar resolver e atender a demanda, a gente colocou 2 turnos ao invés de um. Aí tive vários produtos, né, fora dos meus limites de controle. Então, porque eu não atentei para isso, que eu tinha que colocar a limpeza. Então, a cada 8 horas de produção, parar, fazer um setup, né, de limpeza de maquinário, de ajuste, né, dos equipamentos para poder produzir. Então, tem que padronizar essa questão. Na hora que você observa uma tendência dessa para baixo, né, para cima, né, você já se programa para estar ajustando o seu processo produtivo para esse tipo de situação. Quando você vê muitos itens predominantemente para um dos lados, né, dos limites, ou seja, não está para cá, para o limite inferior, está tendendo aqui tudo superior, você deve investigar. De repente deve ter algum caso, né, gerando algum parâmetro inadequado. Como a gente pode estimar a variabilidade do processo? Existe apenas um estimador? Né? Pensando um pouco, né? Não. Então, a situação abaixo. Eu tenho aqui, né, os meus itens que eu estou analisando. Então, aqui foi coletado os itens. Então, cada aqui, 8 amostras com 5 elementos cada. Aí a média delas é aqui, a amplitude delas está aqui e o desvio padrão está aqui. Então, todos esses são elementos. Tá? São, né, os meus estimadores. Então, aquilo ali que você tiver de acordo com o teu contrato, aquilo ali que tiver de acordo com alguma norma do governo, né? Então, são os parâmetros para você utilizar. Aqui eu estou falando de médias, amplitude, desvio padrão, mas também poderia ser percentual de produtos com defeito num lote, poderia ser quantidade de defeitos, né, em algum lote. Então, tem vários aspectos que a gente vai estar medindo. Os mais usuais são esses 3 que estão aí. Então, se o valor de repente era para ser 1000, né, nós observamos já que na primeira amostra está acima disso, as outras 3 vêm abaixo, essa aqui quase no valor adequado, essa aqui a 6 no valor certo, né, e as outras 2 bem aproximadas. Mas se você olhar os itens individualmente, é muito difícil, né, vai ter ali o 1000, né, exato, tá? Como eu falei. É uma questão, às vezes, assim, quase que impossível você garantir 100%. No milímetro, né, no centímetro, ou seja, naquele 0,0,1% vai ter alguma diferença de um item e outro. O que a gente procura trabalhar é assim, é o valor médio, né, e a amplitude que não sejam, né, muito elevados. Tá? A amplitude, para quem não sabe, né, é a diferença entre o maior item, né, e o menor. Tá? Então, a diferença entre o maior e o menor item, ou seja, aqui 13,8 é a tua amplitude. Ou seja, eles variam, né, em torno de 13 pontos na referência, entre o maior e o menor item. O adequado é que nossa amplitude fosse 0. Mas na hora que tu tem 0, ou seja, todos os itens estão perfeitamente iguais uns aos outros. Mas, como eu falei, isso é praticamente que impossível. Então, como é que a gente vai trabalhar? Você vai estimar os itens que você quer definir, estimar no caso que eu falo calcular, de acordo com alguma regra, né, seja o contrato, seja regras estatísticas. E, por exemplo, média, amplitude é um ponto de referência e os limites superior e inferior de controle. Tudo isso tem fórmula para fazer. Então, o que está aqui na zona 1, ou seja, entre o limite inferior e o superior, está na zona de normalidade. Está acima do limite superior, abaixo do limite inferior, está na zona 2, a zona de falta de controle, a zona de anormalidade.
tá? A zona de anormalidade no seu processo produtivo. Então, para estimular a variabilidade deste processo, com base nessas amostras, a gente tem alguns estimadores. No caso, por variáveis, é o cálculo dos limites, construção do gráfico das médias e das amplitudes, para a gente poder estar trabalhando. Então, eu coloquei para vocês, né, que tem tudo isso já tabulado, já mapeado. Então, a gente tem aqui a média, a somatória dos itens pelo número de itens. Tá? A amplitude, o maior valor individual do item da amostra, menos o menor valor individual do item da amostra. Aí você vai estar trabalhando esse formulário para estar vendo ali com os itens. E onde você tem aqui os limites superiores de controle, já é a média das médias, mais A2, que é um valor tabelado, e vezes o R barra que você já calculou. Então, o importante é vocês observarem aqui. Número de observações no subgrupo. Então, minha amostra tem 2 elementos cada amostra, 3, 4, 5. Então, dependendo de quantos elementos a amostra tiver, é a linha onde você vai olhar para usar os valores tabulados para acrescentar na fórmula. Ok? Então, um exercício. Na empresa Cercos S.A., o projeto do produto especifica que o diâmetro de uma peça pode ser de 297 centímetros, com tolerância de 1 centímetro em torno do valor básico, ou seja, pode chegar até 298 e pode ser de 296, ou seja, 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Tá? Fabricado o primeiro lote, foram retiradas algumas amostras, conforme a próxima tabela. Supondo que os dados sejam suficientes, a gente pede que vocês calculem as normas de controle, limite médio, superior, inferior de controle, para dar início ao estudo de capabilidade do processo. E, em seguida, monte os gráficos de controle da amplitude e comente o resultado. Então, o que é que você iria fazer? Você vai pegar, para cada amostra, aqui no caso a gente tem 4, tem 5 elementos cada amostra. Pega os 5, soma, divide por 5, tu tem a média. Pega o maior, no caso aqui, 297,77 menos 297, aí 0,77 é a tua amplitude, ou seja, o maior pelo menor. E assim vai indo até você montar, né, o gráfico. Aí, como eu falei, você vai olhar na linha 4 ou na linha 5, né, dos valores tabelados. Na linha 5. Perdão, pessoal, deixa eu retornar aqui. Então, número de observações. Então, são 4 amostras, mas com 5 elementos. Então, é na linha 5 que você olha, tá ok? Então, para facilitar o estudo de vocês, sempre trabalhem com o mesmo tamanho de amostra, tá? Para que com isso você consiga estar facilitando os seus cálculos. Então, vindo para cá, seria esses os valores, tá? Olhando aqui no Excel, deixa eu ampliar um pouco para vocês, seria isso aqui. Então, você tem os elementos, bem aqui a gente usa igual a média do intervalo de D4 a H4, está aqui a minha média. E aqui para amplitude, o máximo, valor máximo que tem nessa faixa, menos o valor mínimo dessa faixa, você tem amplitude. Com esses valores, você já tem, né, os teus pontos de valor médio, o gráfico das médias, e os teus pontos de amplitude, o gráfico da amplitude. Tá ok? Aí bem aqui estão os valores tabelados para 5 elementos na amostra. Então, meu limite médio, tá? É a média das médias, você já pega a média daqui, período de controle, tá? Já o valor vezes, né, o A2 pela amplitude média que você está trabalhando. No caso aqui o meu J8. Tá? Então você coloca aqui a equação. Aí com isso você consegue fazer o gráfico. Aí pessoal, para ajudar, né, para fazer a linha reta, você vai colocar aqui, vai repetir o limite superior, o médio, o inferior, tá? E a mesma coisa para o R. Aí você seleciona todo mundo, com o botão Ctrl pressionado, você clica e seleciona o outro. Aí com isso aqui você consegue fazer o gráfico das médias, que para facilitar eu coloquei tudo em amarelo.
Aí você vai ter o gráfico aqui embaixo. Aí em azul faz a mesma coisa, desmarca, faz a seleção do que está em azul para fazer o gráfico das amplitudes. Aí vocês vão ter esse gráfico aqui, esses dois gráficos no caso. Então a gente observa que o limite, que o processo está sob controle, está fora de controle, perdão, porque você tem 1, 2, 3 pontos, né, fora de controle no gráfico das médias. Turma, então se você tiver ou o gráfico das médias ou da amplitude com pontos fora dos limites, o processo está fora de controle. Então aqui no caso, as médias está com 3 pontos fora, processo fora de controle. A amplitude está com tudo ok, tá? Beleza. Então tem as médias variam muito, estão fora de controle, porém as peças em si variam um pouco, tá? Tem pouca amplitude. Mas, né, como eu comentei, o meu parecer então é que, com base na análise das amostras, os cálculos dos parâmetros de controle, verificação de parâmetros de contrato e observação dos gráficos de controle, a gente afirma que o processo está fora de controle. Destaca-se que 3 das 4 amostras estão fora dos limites de controle no gráfico das médias. A amplitude está adequada, todavia os itens produzidos não atendem às exigências do contrato. Lembre lá o contrato, né? 297, podendo ser 1 centímetro a mais ou a menos. Então, nossa variação está ok, né? Podem observar aqui que ela é menos de 2 centímetros, né? Se pegar um para mais, um para menos, está menos, está aqui 1.14, como 1.4, perdão, como em amplitude máxima. Está ok, mas não está dentro do que eu quero, porque os valores aqui tinham que ser 297, aí podendo ir para 296 ou 298. Aí notem que eles estão aqui para a parte inferior, 294, 295, 294, tá? Só um que está com 297 ponto alguma coisa. Então é isso, o processo fora de controle. Voltando lá para o exercício. Agora, passou 3 meses, eu implementei melhorias na empresa, capacitei, troquei, fiz algum ajuste, coletei novos dados. Verifique agora se o processo está controlado ou não. Aí, voltando lá para o Excel. Segundo caso. Vocês podem observar aqui que foi feito os cálculos, o processo agora está sob controle estatístico. Não tem nada acima dos meus limites inferiores, né, e superior de controle. Então está tudo controlado. Porém, você observando os valores, deixa eu ampliar um pouco, né, o processo está estatisticamente controlado. Notem aqui, 295, 294, 295. A variação permanece ali no máximo como 1.4. É aquilo que eu falei. Está ok, mas ele está com a amplitude abaixo daquele valor médio que eu queria. Então, com base na amostra, nos cálculos, no controle, a observação do gráfico, a gente afirma que o processo está estatisticamente sob controle, todavia ele não atende os requisitos do contrato, visto que o mesmo exige peças de 297 com tolerância de 1 centímetro em torno desse valor. Então agora você ajustou, né, o seu processo, ele está controlado estatisticamente, mas ainda falta aquela regulagem para que ele não esteja no valor para baixo, e sim num valor um pouco acima, né, mas mantendo a mesma amplitude, e com isso você então atender os requisitos do cliente. Tá? Então, atenção nisso. O processo pode estar estatisticamente controlado, mas pode ainda não atender o requisito de contrato, que às vezes é um pouco mais rígido. Ok? Então, é essa, né, uma das observações, né, principais para vocês terem. Ok? Então, turma, isso foi a parte de controle estatístico de processo para variáveis. E quando é atributo? Diferença de variável. Variável é aquilo ali que eu estou medindo, né? Centímetro, acidez, gramatura, né, coisas dessa forma. No atributo é uma questão que eu vou observar. Aqui no caso a gente tem o quê? 3 tipos de gráfico. O C, que é o número de não conformidades por peça, lembrando que não conformidade é o número de defeitos. P, que é a percentagem, fração de não conformes em cada amostra. Não conformes são peças com defeitos. Tá? Então, posso ter uma peça, um não conforme, com 5 defeitos. Essa camisa, por exemplo, tem um risco, um desbotado, né, e um furo. Então, é um não conforme, uma peça com defeito, que apresenta 3 não conformidades, 3 defeitos. Okay?
Então, gráfico P é quando eu quero trabalhar a questão de percentual de peças com defeitos, tá, em cada amostra. E o PN é o número de não conformes em cada amostra. Então, já não é um percentual, já é um número em si. Calculo o limite, construo o gráfico para cada caso. Então, da mesma forma, ele tem valores tabelados que vocês podem estar usando para trabalhar. Então, eu tenho aqui uma empresa de enlatados, fiz a questão com base nos atributos. Assim, eu tenho o número de defeitos em cada peça que eu olhei. Eu olhei 10 peças, todas elas, perdão, com exceção da peça 3, todas apresentaram algum defeito. Deu 37 peças aqui. Aí eu tenho que fazer o gráfico e ver a análise. Aí no gráfico P, eu tenho aqui o número de defeituosos, o número de peças com defeito. Cada amostra tem 200 peças. Aí eu tenho aqui quantas peças com defeito eu achei em cada amostra. E aqui você vai calcular o percentual disso. E no PN, já o número de não conformes. Ou seja, em cada amostra que tem 400 peças, quantas peças com defeito eu achei. Tá? Aí você pega isso, joga para um Excel, usa lá o formulário e faça suas devidas análises. Tá ok? Voltando ali para o Excel, só para vocês terem uma ideia. Eu vou passar isso para vocês, tá ok, turma? Então tá aqui meu gráfico C, que está ali com o controle. Tentem fazer, tá? Ou deem uma olhada para ver como é que eu fiz. O gráfico P, né, e o gráfico PN, que teve ponto fora da curva. Tá? Tentem observar e ver como é que vocês vão estar montando. Como é que vocês vão conseguir, né, fazer e analisar. Então, para cada uma, tem ali meu devido parecer, tem ali o cálculo, tem ali o formulário. Finalizou isso, tentem ver os exercícios que tem, né, na apostila para ajustar, para entender, para praticar, para pegar no livro que eu recomendei para vocês ou em outras apostilas e com isso vocês vão estar praticando, para posteriormente fazer a atividade avaliativa. Então, no exercício avaliativo 4, vocês em equipe de até 5 alunos vão resolver manualmente ou com Excel as questões da lista de exercícios de CEP que já está no CGA. Tá? Lembre de fazer os gráficos e te dar um parecer. Minha preferência é que vocês peguem essa planilha que eu tenho no Excel, tentem depois fazer as devidas adaptações ou usar ela como exemplo para vocês criarem a planilha própria de vocês. Tá bom? Aí, então, turma, o que é importante para quando vocês forem me entregar essa tarefa? Né? Coloquem, né, a equipe, por exemplo, aqui, coloquei nenhuma. Tá, não, tá numa outra. Mas assim, os dados, o gráfico, o parecer. Em algum lugar aqui você coloca lá a equipe também, certo? Aí com isso vocês vão estar tendo ali a pontuação, né, de vocês para esse exercício. Tudo bem? Tendo dúvidas, né, entrem em contato, precisando, né, estou aqui para ajudar. Então, bons estudos e bom trabalho a vocês.